Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, na pessoa do presidente Alexandre Rolo, pelo convite de participar desse projeto Cultura com Você. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo pelas doações, o que torna o motivo da nossa conversa ser sempre mais nobre. Hoje eu trouxe para a gente conversar um tema muito relevante na atualidade, que é a comunicação, confiança e liderança. Em primeiro lugar, eu queria conversar com vocês sobre liderança. Liderança é influência, é a capacidade de inspirar as pessoas a darem o melhor de si naquilo que se propõe a fazer. Atualmente, todos nós, de certa forma, somos líderes. Pensem bem, não tem mais a ver com aquela questão de cargo, de estar numa determinada posição. A gente diariamente tem que gestionar, gerenciar várias coisas da nossa rotina, do trabalho, em concomitância com a nossa casa. A gente diariamente está conversando, trocando ideias, negociando com pessoas no nosso local de trabalho, na nossa casa. E tudo isso exige de nós influência. E muitas vezes nós vamos influenciar e outras nós vamos ser influenciados. E tem uma questão também de que cada vez mais o nosso trabalho, as nossas tarefas fogem daquela ideia de ser apenas algo que a gente faz em troca, né, de uma renda, de um benefício financeiro. Hoje, muitas vezes, tudo do que fazemos tem uma retribuição de significado, de propósito, do porquê eu estou fazendo aquilo. E isso é muito importante em relação também à liderança. Trocando em miúdos, é como se cada um de nós, de certa forma, fôssemos um pouco líderes. Diariamente, nós podemos estar influenciando, inspirando pessoas a fazerem o melhor que podem em suas vidas. Esse é o papel daquela liderança positiva, que é essa que a gente busca na atualidade. E tem uma grande função aí de transformação. Que a gente tenha sempre bons motivos, bons porquês, nos guiando e nos fazendo agir. Mas eu falei para vocês no começo que a gente ia conversar sobre comunicação, confiança e liderança. A gente conversou já sobre a liderança. E aí aonde entra a questão da confiança, né? Confiar é acreditar que o outro vai fazer o melhor que pode. Olha que importante isso. Não quer dizer que ele vai fazer melhor do que ninguém ou melhor do que todo mundo, mas aquela certeza de que você, seguindo aquela pessoa, atribuindo a ela uma certa tarefa ou missão, você descansar sabendo que ela vai fazer o melhor que pode. Isso, a confiança, ela acontece através de um tempo de convivência ou de uma indicação ou da reputação que a pessoa conquista. E como que a confiança acontece? A confiança acontece pela comunicação. Tudo isso que eu citei aqui para vocês é através da comunicação que se forma. Se eu indico alguém porque já me atendeu, a relação de confiança que eu construo com alguém é através dos diálogos, da convivência, do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu presenciei. E assim também vou eu construindo relações de confiança durante o meu viver. Então, olha que importante isso. A liderança se alcança pela confiança. E a confiança a gente conquista através da comunicação, dos nossos comportamentos comunicativos. Um líder positivo, ele sabe muito bem dar o seu recado, ele fala bem,
mas ele também sabe muito bem ouvir as pessoas. Ele se conecta a elas, ele tem uma escuta genuína, ele se interessa de verdade pelo que elas têm a dizer. Olha que importante isso, olha que delicado isso. Então, vamos agora conversar sobre essa comunicação, sobre esses comportamentos que constroem laços de confiança e que nos fazem ser líderes ou reconhecer pessoas como líderes. Pessoal, isso é importante para empreendedores, para autônomos, profissionais autônomos, para pessoas que têm equipes, para pessoas que fazem parte de equipe, né? E para também nossas relações com os fornecedores, com os superiores, com os nossos pares. Liderança é muito importante, confiança é muito importante e os comportamentos comunicativos, as habilidades comunicativas são as atitudes que vão nos levar a isto, né? São inúmeras atitudes e comportamentos comunicativos. A gente vai falar de alguns aqui. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que, olha, todas as pesquisas que têm sido feitas aí pelas universidades, pelo Fórum Mundial de Economia, nas empresas, têm apurado a importância da comunicação, das habilidades comunicativas, das habilidades socioemocionais, as soft skills, né? Para a gente poder construir relações de valor, que são tão importantes para a nossa caminhada de vida e aqui, principalmente, para a nossa caminhada profissional, ok? Muitas pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica, porque tem um currículo maravilhoso, né? Uma formação excelente, com muito conhecimento, mas a maioria das pessoas são dispensadas ou perdem os seus trabalhos e perdem oportunidades por falta de habilidades comunicativas e socioemocionais. Isso é muito importante de ser avaliado, pensado, observado e buscado atualmente na nossa vida. A maioria das pessoas ainda não usa da melhor forma o seu potencial de expressão. E também não dá importância a isso, fica muito preocupada com o conteúdo daquilo que precisa passar para o outro, mas não se preocupa ou não fica atento à forma de fazer isso. Dar atenção a isso pode melhorar e muito o nosso diálogo interno e também os nossos relacionamentos com as pessoas. Isso exige de nós conhecimento, desenvolvimento de habilidades e prática. É praticar, praticar e praticar. A gente às vezes nem observava que a gente fazia certas coisas e que podia melhorar e que aquilo ia ser tão transformador. Um líder, ou geralmente as pessoas que a gente confia, elas têm essa capacidade de falar bem, de expressar bem as suas ideias, de ser natural naquilo que falam, de ser verdadeiro, transparente, ter clareza. E com tudo isso, pessoal, acontece o encantamento. Elas nos encantam. Através da forma com a qual a gente se comunica, as pessoas vão formando uma imagem de nós. Olha que importante e que sério isso. Se eu faço isso de uma forma positiva e deixo uma sensação boa no outro, ele fica com uma boa impressão. Mas se eu faço isso de uma forma negativa e se eu não deixo uma boa impressão, ele fica com uma imagem negativa. Então, a mesma pessoa, ela pode formar várias imagens por aí, porque tem hora que ela vai acertar e tem hora que ela vai errar. Então, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu tenho consciência, faço isso com atenção, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer de forma natural e vou construir uma imagem mais positiva
nos vários caminhos e lugares que eu percorro diariamente no meu viver. E aí, pessoal, de imagem em imagem, como se fosse um álbum, eu vou formando a minha reputação. A reputação é um bem intangível. A reputação é aquilo que fica, né? É a sensação de vários grupos quando alguém vai falar de nós. Através da reputação, é como se até a gente criasse uma conta de poupança. Por exemplo, se na maioria das vezes nas minhas ações eu tenho boa vontade, eu me esforço para fazer o melhor que eu posso, eu me esforço para ser verdadeiro, eu tento acertar. Isso vai gerando no outro essa visão de mim. E isso vai gerando não só no outro, mas como nos outros, no conjunto de pessoas. Olha que importante isso. E até se certo dia eu não estava tão bem, ou errei alguma coisa, ou não estava mais equilibrado, estava meio aborrecido, eu tenho um crédito, porque foram tantos dias e tantos comportamentos feitos, executados de uma forma bacana, que o outro já tem uma sensação e uma percepção boa ao meu respeito. Aqui é muito importante a gente falar da importância da primeira impressão, né? Porque às vezes é necessário 6 meses de encontros, ou mais ou menos 11, 9 encontros para a gente corrigir uma impressão mal deixada ou uma falha de comunicação. Olha só. Além disso, pessoal, tem a questão dos ruídos também de comunicação. Porque se o que eu sou é muito diferente do que eu transmito, do que eu pareço ser, eu crio um ruído na comunicação. Por isso que o ideal aqui é você ter autoconhecimento, olhar para dentro, ver quais são os seus potenciais, os seus diferenciais na comunicação, para que você faça bom uso disso e que seja o mais natural possível. Imagem não é algo que a gente deve construir, criar, ser algo assim que não é verdadeiro, não cola, uma hora a máscara cai. O ideal é a gente fazer um movimento de autoconhecimento, se apropriar das nossas forças, das nossas características mais positivas e fazer um bom uso disso, um uso ótimo disso. Veja bem, tem pessoas que têm uma voz delicada, calma, tem pessoas que já têm uma voz mais potente, tem pessoas que são ótimas ouvintes, pacientes, tem outras que são encantadoras. E tem gente que vai ter várias coisas dessas, cada um com as suas. Não existe melhor ou pior. Existe você perceber e usar aquilo que você tem de melhor nos seus diálogos, na sua convivência. Assim, nós vamos descobrir o que nos torna únicos e vamos ser autênticos. Pessoal, a comunicação, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Nenhum de nós nasceu se comunicando. Foi uma habilidade, foi sendo aprendido. Então, a qualquer momento, nós podemos mudar. Pensem o seguinte, antes tarde do que nunca, tá? Quanto antes, melhor. Mas antes tarde do que nunca. Façam disso um mantra em relação à comunicação. E outra coisa aqui, também muito importante da gente lembrar, então é que de comunicação em comunicação vamos construindo a nossa imagem e vamos formando a nossa reputação. Então, pessoal, fazendo um resumo aqui dessa primeira parte, a gente entendeu que a liderança, a gente viu que a liderança ela é construída através de laços de confiança e a gente viu a importância da comunicação como instrumento para a construção dessa confiança e para acontecer
a liderança, a influência, o inspirar, o transformar. E vamos relembrar também aqui alguns conceitos que a gente falou. Da imagem, a imagem é algo de curto prazo e que pode mudar de pessoa para pessoa a imagem que tem de nós. E a reputação, que é como se fosse um investimento, algo a longo prazo e que é como se fosse o conjunto do que todas essas pessoas pensam acerca de nós. É muito importante trazer aqui um conceito da Ana Luísa Almeida, do Reputation Institute do Brasil. Ela diz que a reputação é o que você faz, o que você diz e o que dizem de você em coerência. E olha, pessoal, com isso a gente constrói credibilidade. Porque o que é a credibilidade? É quando há coerência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e o que eu falo. Olha como que tudo isso está interligado. E lembrem que eu falei do papel do autoconhecimento, porque a gente não vai ser igual enquanto comunicador. Então, primeiro eu tenho que olhar para dentro. Para ter essa imagem de valor, eu primeiro tenho que olhar para dentro, me conhecer, conhecer a minha identidade. A identidade é aquilo que eu sou. Eu preciso entender meus valores, as minhas crenças, o que é importante para mim, para eu poder fazer gestão disso e poder ter ao máximo imagens positivas. Lembra do álbum de imagens? Imagens positivas pelo caminho. E aí, eu tendo conhecimento desses valores, do que é importante, do que eu tenho de fortaleza, das minhas potências, eu faço bom uso, certo? E além disso, eu consigo me adaptar melhor às várias pessoas com as quais eu me relaciono. Porque não quer dizer que eu só vou ter um jeito. Um bom comunicador, ele sabe ajustar a sua comunicação às pessoas e aos momentos conforme necessário. Certas pessoas exigem que a gente seja mais compreensivo, outras que a gente seja mais assertivo. Em certos momentos, a gente tem que ser mais conciliador, em outros a gente precisa ser mais firme, né? Então, esse ajuste ele é muito importante para um bom comunicador e até para essa confiança e para a liderança. Pessoal, é muito importante a gente lembrar aqui também que a comunicação ela é interdisciplinar. Nós vamos ver administradores, psicólogos, comunicólogos, sociólogos, antropólogos, neurocientistas, todos abordando a comunicação de diferentes facetas, com vários pontos de vista, e tudo isso se soma, porque é um assunto realmente que envolve todos esses campos do saber, para vocês verem a relevância. Para a gente começar a entrar aqui, então, como que a gente, um caminho de como a gente pode ser melhor, né, e usar melhor essas habilidades comunicativas, eu queria fazer a vocês o seguinte convite. Pensem que diariamente nós vivemos dois tipos de diálogos, um interno e o outro externo. O diálogo interno é aquele que passa aqui dentro da nossa cabeça, é a nossa comunicação intrapessoal, é você conversando com você mesmo. Quem aqui não ouve aquela voz lá, o nosso pensamento? Olha que importante isso. Como que a gente tem cuidado dessa comunicação? Será que a gente tem um diálogo interno que nos põe para frente, que nos deixa motivados, engajados, positivos ou não? O nosso diálogo interno é negativo, a gente se cobra demais, a gente não aceita as nossas fraquezas, a gente não se apropria das nossas fortalezas. Então, essa é a parte da comunicação intrapessoal. Para isso, pessoal, é muito importante diariamente a gente ter autoconexão,
a gente está se observando, a gente já falou de autoconhecimento, agora a gente está falando de autoconexão e do nosso diálogo interior, da nossa comunicação intrapessoal. Mas diariamente também, mesmo no período de isolamento com a pandemia do Covid, nós todos precisamos conversar com outras pessoas, né? Seja na nossa casa, seja quando a gente faz as ligações online, seja no interfone, seja com as pessoas com as quais a gente convive em todos os âmbitos, nós precisamos dialogar também. E esses são diálogos que a gente precisa cuidar muito bem. A gente precisa que esses diálogos também sejam potentes. Essa é a nossa comunicação interpessoal, aquela que conecta a gente a outra pessoa. E como nós estamos cuidando desses diálogos? Eles estão sendo potentes, positivos, a gente tem conseguido construir relações de confiança, a gente tem conseguido se expressar da melhor forma? Fica aí também essa pergunta. Essa primeira avaliação, ela é muito importante. E ela não é feita num dia só não, tá, pessoal? É preciso que a gente comece a ter atenção. Diariamente a gente perceba, olha, nossa, essa conversa foi boa. Por que será que essa conversa foi boa? Deixa eu pegar aqui o papel. Ah, tal pessoa me ouviu, eu disse coisas para ela que ela gostou, ela ficou motivada. Ou então, poxa, esse dia eu tô com uma sensação boa, meus pensamentos estão bons. Por que será? Anota. E o contrário também. Naquela hora que você conversa com alguém e sai com uma sensação não tão boa, não tão positiva, tenta avaliar. Gente, a reflexão é um grande exercício de autoconhecimento e a gente pode fazer isso diariamente. Tem um diário, tem um papelzinho, se avalie, porque assim você pode crescer, melhorar, se transformar, ok? Bom, eu falei então que eu ia trazer algumas habilidades. Aqui nessa conversa a gente precisou fazer esses alertas, porque também não adiantava eu entrar com as habilidades e a gente não posicionar a importância da comunicação para a construção de confiança e para a liderança. E também não adiantava de nada eu trazer as habilidades sem falar para vocês da importância de vocês fazerem esse mergulho interno, essa observação externa também. E aqui eu trouxe para conversar com vocês algumas habilidades que eu acho que vocês podem se aprofundar depois, né, estudar mais, mas já tentar, com esse um pouco de conhecimento, colocar em prática. Bom, antes de mais nada, vocês vão precisar de foco, de atenção, né? Porque como eu falei, às vezes a gente nem observava que tudo isso era importante. A gente nem observava o que e como a gente andava agindo, né? E nem o outro. Então, com foco, com atenção, a gente começa a trazer isso para o conhecimento, para a área de observação, e daí a gente pode evoluir. Então, aqui falando de foco, é muito importante a gente ter o foco interno, prestar atenção naquilo que a gente sente, nas sensações que a gente ficou, na nossa conversa interior. O nosso foco no outro, a gente precisa observar o outro. Quando a gente ouve alguém e fica energizado, poxa, o que será que aquela pessoa tem? Quais características? E o foco no contexto. Ele também é importante porque lembra que eu falei da importância da gente modular a nossa comunicação? Se a gente não tiver esse foco externo no contexto, como que a gente vai fazer essa modulação? A gente vai falar com todas as pessoas, em todas as situações, da mesma forma. E nem sempre, quer dizer, com certeza isso não vai ser o melhor sempre. A gente tem que ter uma certa adaptabilidade. Então, em primeiro lugar, conectem-se e fiquem atentos com foco. Vejam aí quantas pessoas têm praticado o Mindfulness. Ele nos traz para o dia de hoje, para o agora, e ele nos ajuda a exercitar essa habilidade, né? Hoje são muitas coisas querendo roubar a nossa atenção, querendo tirar o nosso foco. E para vocês terem uma ideia, 90% das nossas atitudes
ou são inconscientes ou são feitas no automático. Então veja a importância de ter foco, veja a importância de estar determinado a estar atento para você fazer o melhor de você e ter realmente uma comunicação de valor e positiva. Pessoal, além do foco, eu acho muito importante a gente falar da inteligência emocional. Daniel Goleman revolucionou o mundo dos negócios, o mundo da educação, quando trouxe essa ideia no seu livro de 1995. Gente, o livro de 95 e ainda hoje a gente ainda presencia muito analfabetismo emocional. Num primeiro momento, quando a gente fala inteligência emocional, parece até algo contraintuitivo. Porque veja bem, inteligência, por muito tempo, é como se fosse aquela capacidade do que você conhece, dos conhecimentos que você tem. E as emoções, como é que a gente pode pensar em emoções inteligentes? Mas como que isso é importante e como que cada vez mais a gente vê que isso pode fazer toda a diferença. Pensa só você, no momento que você ficou com as emoções a mil, se você estava sendo o mais inteligente possível. Muitas vezes, quando você está muito assim, ativo em relação às emoções, você nem enxerga direito as situações, as pessoas, o que elas querem dizer. E isso, pessoal, eu não estou falando só de emoções negativas, não. Tá? Em relação às emoções negativas, é fácil a gente perceber quando a gente ficou com raiva, né? Quando a gente ficou muito irritado, decepcionado, a gente sabe que a gente acaba tendo uma visão turva das situações. Mas as emoções positivas em excesso também podem fazer isso. Lembra quando você estava muito excitado, muito animado, né? Extremamente ativo, ativado? Às vezes também você não vê as coisas com o máximo de critério. Então, o ideal aqui é a gente trabalhar os pilares da inteligência emocional. E eu vou falar para vocês quais são esses pilares que o Daniel Goleman explica para a gente, que são 4, ok? Bom, então vamos aos pilares da inteligência emocional conforme o Daniel Goleman. Autoconsciência emocional, autogestão emocional, empatia e gestão de relacionamentos. Quando eu estou falando de autoconsciência emocional, é muito daquilo que a gente já falou até aqui, da questão de você se observar, de você estar conectado com o seu diálogo interno, você perceber as emoções que você sente, como você reage. Então, essa consciência, ela é libertadora, porque só você dando atenção, estando com foco, como a gente falou, e percebendo isso, você é capaz de partir para o segundo pilar, que é a autogestão. Você só pode controlar, gerenciar aquilo que você conhece. Se você desconhece, como que você gestiona, né? Então, é muito importante essa autoconsciência. E na autogestão, como que você pode conduzir isso? Eu falei da importância, muitas vezes aqui eu usei a palavra positivo. Então, você cuidar das suas emoções e da sua vida de forma que você viva de forma positiva é muito importante para a sua inteligência emocional e, consequentemente, é muito importante para a sua comunicação, para ela ser eficaz, eficiente, para ser efetiva. Se você tem uma vida desregulada, se você não dorme bem, se você não faz coisas que você gosta, se alimenta mal, não tem tempo de descanso, vive estressado, obviamente isso vai impactar nas suas emoções e também na sua comunicação, gente. Tá tudo interligado, nós não somos seres separados, ok? Além da positividade, é muito importante a regulação emocional. Então, a gente ter a capacidade de não só perceber que está estressado, mas de fazer algo para mudar isso. Não adianta também, eu estou estressado, eu estou nervoso, não tá bom. Uai, não resolve nada. Você tem que ser capaz de perceber e de fazer algo de positivo para modificar isso.
E hoje existem várias técnicas aí de autorregulação, né, que vão ajudar você na autogestão emocional. Eu já falei do mindfulness, então tem a meditação, né, tem a questão de você se distanciar um pouco do problema, a questão de você aprender a se colocar no lugar do outro. São várias técnicas para você poder viver mais e melhor. E até também isso que eu trouxe, o exercício que eu trouxe para vocês, de estarem ali anotando, escrevendo, quando vocês acham algo bacana ou quando algo não é tão bom assim, ok? Ainda no campo da autogestão, é muito importante a questão da adaptabilidade. Pessoal, a vida muda o tempo inteiro. Quem imaginou algum dia que a gente ia viver agora, nestes tempos, uma pandemia que fizesse com que a gente tivesse que ficar em isolamento social e o que tanto trouxe de modificação no nosso viver isso, né? Se a gente não tiver adaptabilidade, como que a gente faz para viver esses contextos que acontecem assim revolucionários? Então a gente lembra aqui até do Charles Darwin, né? Que ele diz que não é o mais forte, nem o mais inteligente que vai sobreviver, e sim o que melhor se adapta. Então a adaptabilidade ela é muito importante para a gestão também, que é a gente ter resiliência, a gente conseguir se acomodar às situações. A gente vai ter os picos de emoções, né? Mas a gente vai conseguir adaptar. Tal como a gente adapta a comunicação, a gente precisa adaptar também as emoções primeiramente. Aí, pessoal, também é muito importante a gente ter comprometimento, porque não adianta ter conhecimento, ter habilidades e não se comprometer e colocá-las em prática, né? Isso também está dentro da autogestão da inteligência emocional. O terceiro aspecto da inteligência emocional é a empatia, a consciência social. Então, olha quando eu falei da comunicação, a importância de eu estar adaptando a minha forma de falar, as pessoas, as situações. A empatia vai ser uma grande chave da comunicação, uma grande chave de conexão. Tem gente que é naturalmente empático, que tem essa capacidade de trocar as lentes com o outro e enxergar as situações de uma outra perspectiva. Mas tem gente que não é naturalmente assim. A boa notícia, pessoal, é que a empatia também é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, tem pessoas que têm essa empatia emocional, né? Que rapidamente sentem como o outro está sentindo, sentem a dor como se fosse em si próprio. Essas pessoas têm alta quantidade de neurônios espelhos, né? Aquelas pessoas que alguém passou mal ali, a pessoa até sente junto, a pessoa que viaja e daqui a pouco já está pegando sotaque, que é muito sensível ao que o outro sente, né, a notícias, mas tem pessoa que não é assim naturalmente e que pode exercitar a empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela vai exigir de nós certa flexibilidade. A gente tem que sair daquele olhar ensimesmado, de enxergar o mundo só de acordo com a nossa percepção. Para a gente ter mais empatia e para a gente começar a exercitar essa empatia cognitiva, a gente se esforça, a gente faz um movimento de tentar se colocar no lugar do outro. O outro é o outro, pessoal, mas a gente pode tentar se colocar no lugar dele para compreendê-lo melhor. Aí a gente vai passar a pensar assim, ok, eu não penso como você, mas eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua perspectiva, compreende? E aí a gente consegue empatizar, a gente consegue se comunicar, a gente consegue compreender, sai daquele papel duro, rígido, de querer ter certeza, de querer estar certo. Isso pesa, isso não é o ideal. E a pessoa assim acaba ficando uma pessoa com muita dificuldade de comunicação, tá bom? Mas tem também a preocupação empática, né? Ela é, vamos dizer assim, já um degrau a mais da empatia cognitiva, que é assim, eu não só entendo e me esforcei
para olhar a situação conforme a sua perspectiva, como eu me importo. Muito embora não seja o que eu penso, muito embora não seja o que eu acredito, eu me importo com você. Eu quero o seu bem. Então, deixa eu ver que movimento eu posso fazer para talvez numa conversa, ou num conflito, ou numa divergência de ponto de vista, eu pensar assim, não precisa ser o meu ponto de vista, não precisa ser o seu. Que tal a gente fazer um combinado e achar uma construção de um terceiro que vai ser uma combinação dos nossos entendimentos? A empatia leva a isso, pessoal. E aí a gente vai para o quarto, né? Para o quarto pilar da inteligência emocional, que é a gestão de relacionamentos. Olha como é que isso vai acontecer naturalmente. Se eu tenho mais consciência de mim, se eu gestiono da melhor forma as minhas emoções, né, e até a minha comunicação, se eu tenho mais empatia com o outro, naturalmente, pessoal, eu vou viver melhor e gestionar melhor os meus relacionamentos. É um corolário, é uma consequência, ok? Bom, a gente já falou do foco, da inteligência emocional, então isso vai nos levar muito para essa flexibilidade nos nossos relacionamentos, vai tirar a gente um pouco dos vieses. Todos nós temos vieses, né? E a inteligência emocional, ela nos ajuda muito a tirar esses vieses, a nos tornar mais flexíveis, e isso melhora muito os nossos relacionamentos e a nossa comunicação, tá? E aí eu trouxe um quarto aspecto aqui, que é a assertividade, pessoal. Ser assertivo é fundamental. Ser assertivo na comunicação é ter a capacidade de declarar com firmeza, mas com muita responsabilidade, aquilo que você pensa. Pessoal, a pessoa assertiva, ela não é passiva, é aquela pessoa que não consegue se posicionar. E também não é agressiva, porque tem muita gente que, ao se dizer assertiva, diz assim, eu falo o que penso e ponto. Não é assim. A pessoa assertiva, ela declara com firmeza, mas ela é consciente, ela sabe que ela não é sozinha no mundo, ela é equilibrada, lembre o tanto que a gente conversou sobre a inteligência emocional, e ela é madura, ela sabe que o mundo não é só o que ela pensa, não é só como ela vê. Então, o perfil assertivo, ele pensa em tudo isso, ele respeita muito a necessidade, o ponto de vista do outro, e ele pensa ganha-ganha. Ele não quer que só a necessidade dele seja atendida, ele tem um interesse genuíno pelo outro na sua comunicação. Olha que bacana, né, gente? Já pensou se todo mundo se comunicasse assim, como ia ser muito melhor? Mas, bom, a gente não controla a comunicação do outro, a gente só controla a nossa. Então, que tal a gente fazer o melhor que pode, o máximo que pode, para colocar tudo isso em prática? Uma outra coisa muito importante da pessoa assertiva é a seguinte: ela está sempre observando um equilíbrio entre o individual e o social. Ela não quer só falar o que ela pensa. E também ela não fica tão preocupada em desagradar o outro. Então, quando eu estou no campo do individual, é como se eu só me preocupasse em dizer o que eu penso, em que eu fosse escutado. Quando eu estou no campo do social, eu fico tão preocupada em desagradar, em falar algo que não seja bom para o outro, que eu também nem me manifesto. O assertivo, ele está num ponto ótimo, no ponto de equilíbrio entre o que ele quer falar e aquilo que ele fala gera de impacto no outro. Olha que bacana isso, né? Então, a assertividade vai te levar a diálogos potentes, vai te levar a relações de confiança e provavelmente isso vai fazer você uma pessoa que inspira, uma pessoa mais influente, que te leva também à liderança, independente de cargo, independente de posição, né? Mas de ser capaz de motivar no outro coisas positivas e construir relações de valor.
Ok, pessoal? Esse era meu recado de hoje. Espero que seja útil para vocês. Então, não se esqueçam de fazer os exercícios diários, de estar sempre refletindo em relação a vocês. Não esqueçam de colocar uma pitada de amor, de compreensão, para que vocês se comuniquem por aí afora, bem, com vocês mesmos, com as pessoas que vocês encontrem no caminho, e que assim vocês construam relações de confiança e que a liderança esteja presente na vida de vocês. Ora, vocês sendo líderes, ora, vocês também se permitindo serem liderados por boas pessoas. Fiquem bem e um ótimo dia aí para vocês. Obrigada pela atenção.